Olá, segundo ano, tudo bem? Por aqui a gente tá aqui hoje, dia 13 de julho, segundona, segunda-feira, para nossa aula de português, tá bom? Lembrando que essa semana nossos horários mudam, tá? Vamos prestar atenção aí no nosso horário, nosso roteiro bonitinho aí pra gente não perder nenhuma aula, tá bom? Hoje a página é da página 27 a 29, tá bom? Livro novo. Vamos lá ver nossos exercícios? Aqui estamos, então, com a nossa atividade de hoje e ela fala sobre as estruturas das sílabas. Pessoal, vocês lembram que são as sílabas, né? Aquela unidade sonora, é tudo aquilo que é relativo a som. Quantas vezes eu abro a minha boca, né, para pronunciar uma palavra, é a quantidade de sílabas. Olha lá, batata. Eu abri minha boca para falar a palavra batata 3 vezes. Então, eu tenho 3 sílabas. Sílabas são sons, unidades sonoras, conjuntinhos de som, tá bom? Só pra gente lembrar aí, a gente já estudou sílabas, já separou sílaba, tá bom? Então, vamos lá, olha lá. Letra S no início e no fim da sílaba. Como que a gente vai ver isso e fazer isso, hein? Vamos prestar atenção? Olha lá, vamos ler aqui junto com a Proquete. Vamos lá, então. Escrever corretamente permite que o que escrevemos seja interpretado com mais rapidez e de modo adequado por quem lê. Então, pessoal, quando a gente presta atenção aí em como se escrevem as palavras, quando a gente presta atenção nos sinais de pontuação, nas sílabas, nas letras e escreve corretamente, fica muito mais fácil da pessoa que vai ler aquilo que eu vou escrever entender o que eu escrevi. Porque a nossa escrita não é pra gente, segundo ano. A gente sempre escreve com o objetivo de que alguém vai ler. Porque se a gente não escrever pra ninguém ler, não tem pra que escrever. Se for pra eu escrever pra mim mesmo, eu não preciso escrever, eu penso na minha cabecinha. Então, a escrita, segundo ano, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da escrita? Se comunicar, fazer com que as outras pessoas olhem aquilo e entendam aquilo. Por isso que a Pro às vezes pega bastante no pé para que vocês escrevam com uma letra bonitinha, para que vocês tentem escrever corretamente, para que se alguém for lá pegar, principalmente a Pro, né? Que é a Pro que mais olha o caderninho de vocês. Para que se alguém for lá pegar aquele caderninho, esteja legível, ok? E esteja fazendo sentido. Para ser legível, tem que fazer uma letra bacana. Não precisa ser uma letra linda, de convite de casamento. Não, a letra não precisa ser bonita. A letra precisa ser legível. Legível é quando a gente consegue olhar e ler, ok? E as palavras também que a gente escreve tem que estar escritas corretamente, porque senão a gente acaba lendo de um jeito diferente e entendendo de um jeito diferente. Então, é esse o objetivo da gente ter uma letra bacana e da gente escrever corretamente, para quem for ler lá conseguir entender, para a gente conseguir comunicar, passar a informação que a gente quer, tá bom? Então, olha lá, ó. Para isso, ó, para a pessoa ler e entender, para isso, olha lá, e para isso é importante conhecer como as sílabas se organizam. Então, aqui a gente vai começar a treinar essa questão de saber como as sílabas funcionam para poder aí escrever melhor e se comunicar melhor. Se comunicar como? Quando uma pessoa for lá ler o que você escreveu, a pessoa conseguir compreender. Tudo bem? Então, lá na página 12, aí na atividade 12, nós temos o seguinte, olha lá, ó. Nas palavras a seguir, sublinhe, olha lá, deixa eu subir aqui para vocês verem. Nas palavras a seguir, sublinhe as vogais com lápis vermelho e circule as consoantes com lápis de cor amarelo. Já sabemos muito bem, né, que vogais são aquele grupinho de 5 letras que são o A, o E, o I, o O e o U. E as consoantes são todas as outras letras do nosso alfabeto, que não essas 5 que a Pro falou,
Tirando o A, o E, o I, o O e o U, todas as outras são consoantes. Muito fácil isso daí, né, segundo ano? Então, eu vou ter que sublinhar, fazer um risquinho embaixo, de vermelho, das vogais. Então, vamos lá. Opa, distraiu aqui. Então, eu vou fazer um risquinho aqui, debaixo das vogais. O E é uma vogal, eu vou fazer um risquinho. O I é uma vogal, eu vou fazer um risquinho. O O é uma vogal, eu vou fazer um risquinho. Certo? E lá de amarelo, eu vou circular, fazer uma bolinha nas consoantes. Então, olha lá, o P é uma consoante. Peraí, deixa eu trocar aqui por uma bolinha. Olha lá. O P é uma consoante, o X é uma consoante, o N e o H são consoantes, tá bom? Então, é só fazer isso. Muito tranquilo, né? Muito fácil essa atividade. Aí, eu vou fazer isso em todos os meus desenhos aqui, tá? Segundo ano, todos eles. Agora, vamos lá para a leitura da página 28. Muita atenção, segue Caprocate aí, ó. Você já aprendeu na língua portuguesa as sílabas são formadas por vogais e consoantes. Lembra que a gente estudou lá e até caiu na nossa prova que não existe sílaba sem vogal. Todas as sílabas têm vogais, a gente escreveu no nosso caderno, tá bom? Quem não lembra, dá uma olhadinha lá. Elas podem ser combinadas, olha lá. Elas podem ser combinadas de várias maneiras, mas cada sílaba sempre deve apresentar uma vogal. Observe 3 possibilidades de estrutura de sílabas. Então, vamos olhar aí, ó. Formada apenas por vogal. Olha a sílaba que é formada apenas por vogal. Olha aí, ó. Nós temos a palavrinha aqui, ó, que já está separada por sílaba. É a palavrinha era e a palavrinha rua. Por que que aqui, ó, o meu E tá sozinho e o meu A tá sozinho? Porque, pessoal, lembra que a Pro acabou de falar que sílaba é cada som que sai da nossa boca? Quando eu vou falar a palavrinha era, eu abro a boca quantas vezes? 2. Era. Eu falo o sozinho, o som sai sozinho. Então, quando eu for separar a minha sílaba aqui, ele também fica sozinho. E eu também considero ele como uma sílaba, olha lá, ó. Mesmo sendo uma letrinha só, é uma sílaba. Por quê? Porque ele tem um som só, tá bom? E aqui, rua. Olha a boquinha da Pro. Rua. Quantas vezes eu saí o som da minha boca? Quantas vezes eu abri a minha boca? 2. Abri uma vez para falar o ru e depois abri o outro para falar o a. Então, eu tenho também aqui 2 sílabas, mesmo o a estando sozinho, tá bom? Então, ru é uma sílaba e o a é outra sílaba, por causa do som. A relação de sílaba não tem nada a ver com quantidade de letras. Tem a ver com som das letras. Não esqueçam, tá bom? A segunda forma de formar sílabas, olha lá, formadas por consoante e vogal. Olha aqui o exemplo, olha lá. Lago, bola. Quantas vezes eu abri pela boca para falar? Lago. 2 vezes. Então, eu tenho 2 sílabas. E essas sílabas aqui, o som delas saíram juntos da minha boca. Então, eu posso considerá-las como sílabas. E do mesmo jeito, pessoal, acontece aqui com o último exercício. Olha lá. Formado por consoante mais vogal mais consoante. Olha aqui o exemplo, olha lá. Bosque, pista. Então, olha lá, ó. Temos aqui uma consoante, depois uma vogal e depois outra consoante.
mas o som de quando eu falo boss sai de uma vez só da minha boca. Então, é uma sílaba, ok? Boss, que. Quantas vezes eu abri a minha boca para falar essa palavra? 2 vezes. Então, eu considero o boss uma sílaba e o que? Outra sílaba. Da mesma forma, nós temos aqui o pista. Olha lá. Pista. Quantas vezes eu abri minha boca? 2. E saiu junto aqui no mesmo som o P, o I e o S, que são uma consoante, uma vogal e uma outra consoante, tá bom? E aí depois saiu outro som da minha boca, que foi o tá. Pista. Então, pessoal, há várias maneiras aqui da gente considerar as sílabas. Sílabas são unidades sonoras, não podemos esquecer. Sílabas são a quantidade de sons. Não importa se vem com uma letra, com 2 letras ou com 3. Eu tenho que prestar sempre atenção no som, tá bom? Guardem isso que é muito importante. Aqui na número 13, olha lá, sumiu até a imagem da Pro. Já vou colocar o vídeo de novo aí. Aqui na 13, nós temos que fazer o seguinte, olha lá. Leia os fragmentos retirados do relato pessoal Paguei Mico na Viagem e do conto Quem se Comunica. Depois observe as palavras destacadas e faça o que se pede. Então, nós temos aqui, ó, 12 palavras. Saímos, subimos, ônibus, 2 sentadas, desculpa, castelo, flores belo, bosque, sol, sabia e sair. Todas elas com letrinhas S, né? Tem letrinhas S na escrita, tá bom? Então, essas frases aqui, ó, foram retiradas dos textos que nós lemos, né? São frases dos textos. Olha aqui, a primeira frase, ó. Quando saímos da lojinha, subimos no ônibus e reparamos que havia 2 senhoras sentadas nas poltronas. A nossa segunda frase, pedimos desculpa para as 2 senhoras e descemos correndo. E a outra frase já é lá do nosso outro texto, ó. Era uma bela manhã perfeita para um passeio no bosque que cercava o castelo do rei Florbelo III. Animada com o sol que brilhava lá fora, foi correndo chamar o pai para o passeio. Ela sabia que não devia sair sem permissão. Então, pessoal, eu vou pegar essas palavras destacadas aqui. Depois, né, observe as palavras destacadas e faça o que se pede. Foi o que tá pedindo aí na nossa número 13. Então, pessoal, eu vou pegar essas palavras destacadas aqui e vou escrever neste quadro aqui. Só que eu vou escrever elas já separadas, ok? Usando o hífen e separando cada palavrinha, cada uma no seu quadrinho. Vou dar um exemplo, olha aqui. Então, olha lá, ó, coloquei aqui, peguei minha primeira palavrinha e já vou colocar ela aqui separando. Então, olha, sa, né? E amos, sa, e amos. Quantas vezes eu abri a boca? 3. Então, eu vou colocar o sa, o i e o mos, separadinhos aí já, cada uma no seu quadradinho, tá bom? Desse jeitinho que a gente vai fazer. Pegar as 12 palavrinhas que estão aqui e ir colocando aí nos quadrinhos, tá bom? Aqui na letra B eu ainda vou continuar usando o segundo ano as palavrinhas que eu escrevi lá em cima que estão naquele quadro, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar, vou pegar aquelas palavrinhas lá e vou dividir aqui em 2 grupos. Neste primeiro grupo, eu vou escrever só as palavrinhas que começam com S. Então, saíamos é uma que começa com S. Então, eu vou escrever aqui. Saíamos. E vou procurar... saímos, né? Não saíamos. Saímos. E aí, vou pôr uma vírgula e vou colocar todas as outras. Certinho? Depois, aqui no meu grupo de baixo, eu vou colocar as palavras que o S está no final da sílaba, tá bom? Que tem sílabas começadas com S aqui.
e aqui, e que o S está no final de uma sílaba. Então, aí, posso colocar a mesma que eu coloquei lá em cima? Pode, ó. Saímos, começa com a sílaba S, começa com a sílaba sa, né? E também termina com uma sílaba S. Então, eu posso repetir ela aqui? Posso. Posso colocar nos dois quadros as mesmas palavras? Sim. Se começar com S e terminar com S como saímos, pode fazer, tá bom? E aí, eu vou colocar todas as outras aqui até encher o meu quadrinho, sempre separadinhos aí por sílabas, por vírgulas, tá bom? Continuando então aqui, a letra C. Retire dos grupos 3 exemplos de palavras que apresentam as letras S em sílabas, formadas por consoante mais vogal, e circule. Então, como que eu vou fazer aqui, segundo ano? Olha lá. Eu vou voltar naquelas palavras que eu escrevi, vou usar essas mesmas palavras e vou procurar aí 3 exemplos dessas palavras em que a sílaba, olha lá, ó, palavras que apresentam a letra S em sílabas formadas por consoante e por vogal. Então, olha lá. Saíamos. Saímos. O saímos aqui, a primeira sílaba de saímos, por exemplo, a primeira sílaba de saímos aqui é o sa. Deixa eu colocar aqui riscado para vocês. É o sa, não é? Percebam que o sa, ele tem o S, deixa eu colocar uma cor legal aqui para vocês verem. O S é uma consoante e o A é uma vogal. Então, olha lá, pessoal. E o A é uma vogal. O S é uma consoante. Peraí, deixa eu colocar bonitinho. E o A é uma vogal. Então, essa palavrinha aqui, eu posso usar aqui no meu exercício C. Porque, olha lá, a sílaba começa com S. Não começa? A palavrinha começa com S. Ok. E em seguida, que é uma consoante, e em seguida desse S tem uma vogal. Então, olha, eu posso usar saíamos, eu posso usar subir, subimos, olha lá, subimos. Vou colocar outra aqui, para vocês verem. Subimos. Se a gente for prestar bastante atenção aqui, pessoal, essa palavrinha começa com S, que é o que tá pedindo aqui, ó, que apresentam a letra S em sílabas formadas por consoante e vogal. Então, primeira coisa, começa com S? Começa, então eu vou escrever. Olha aqui. Segunda coisa que eu vou olhar. Depois que começar com S, tem uma vogal. Depois que começar com S, vou escrever de novo aqui, pessoal, que saiu, peraí. Aqui, ó, para eu escrever o maior aqui para nós vermos. Então, olha lá. Primeira coisa que eu vou observar. Começou com S? Começou. Então, eu tenho que escrever ela. E depois do S, eu tenho uma vogal? Tenho, a letra U, ok? Então, eu vou sublinhar aí, vou destacar o S e o U. Tem que começar com S e depois ter uma vogal. Tem que começar com S, todas as palavrinhas lá, que a gente usou, que estão lá no texto, que começarem com S e que depois tiverem uma vogal em seguida, né? Eu escrevo aqui, tá bom? S consoante, U vogal, certo? Aqui na letra D, tá dizendo assim: agora você vai retirar o grupo, dos grupos, né? 3 palavras também que apresentam a letra S em sílabas formadas por consoante. Primeiro tem que ser o S, então o S é a primeira consoante. Vogal, depois do S tem que ter uma vogal. E depois da vogal vai ter que ter outra consoante. Então, eu vou ter que procurar palavras que estejam nessa sequência.
comecem com S, então já tem uma consoante. Depois tenham uma vogal e depois tenham outra consoante. Vou dar o exemplo de uma aí, ó. Olha o exemplo de uma aí, pessoal. Sentadas. Vamos reparar? Olha lá. Sentadas. Começa com uma vogal? Sim. Começa com uma consoante? Sim, começa com uma consoante. Olha aqui. Peraí, deixa a tia trocar aqui. Começa com uma consoante. Ok. Depois tem que ter uma vogal. Tem uma vogal depois aqui dessa consoante? Opa, peraí. Tem uma vogal aqui depois dessa consoante? Tem o E, muito bem. E depois dessa vogal, eu quero outra consoante. Existe outra consoante aqui? Existe a letra N. Então, eu vou destacar aí essas 3 letrinhas e procurar lá naqueles grupos de palavra todas as palavras, aquele grupo de palavras, né? Todas as outras palavras que tenham essa sequência. Comecem com S, tenham uma vogal e tenham uma consoante, tá bom? Comecem com S, tenham uma vogal e tenham uma consoante. Uma dica, pessoal, é vocês olharem lá aqui no quadro, ó, aqui em cima, como vocês separaram as sílabas, tá bom? Porque aí vai estar mais fácil. Vocês vão conseguir ver a sílaba inteira que tem consoante vogal começada com S e que tem começada com essa também vogal, consoante, vogal e consoante, tá bom? Na separação de sílaba vai ficar fácil vocês observarem. Aí vocês vão escrever na letra C e na letra D. Tudo bem? Número 14. Vamos criar novas palavras acrescentando a letra S. Veja o modelo. Rico, risco. Coloquei o S aqui no meio, pessoal. Olha aqui, ó. Acrescentei um S e formei outra palavra. Vamos ter que fazer igual com essa daqui. O S pode estar no meio das palavras aí, ó. Tá bom? Ou no final, ou no começo, aonde você quiser colocar. Então, vou dar o exemplo da primeira aqui, ó. Pote, eu quero acrescentar um S aqui. Posso transformar essa palavra em poste. Olha lá, só de acrescentar o S. E pato. Que palavra nova. Gente, não é pôr no plural, viu? Olha ali no pato. Eu não posso escrever patos. Não, aí é a mesma palavra, só que tá no plural, tá dizendo que é mais de um pato. Eu quero uma palavra nova. Que palavra nova, diferente dessa daí, eu posso criar acrescentando o S? Tudo bem? Então, ela tem várias opções, aí tem várias opções, tá bom? Então, lá no nosso próximo exercício, lá no nosso não tem próximo, acabamos aqui. Olha a pro distraída. Acabamos aqui, pessoal. Depois essa daqui a página 20, a página 30 a gente não faz, tá bom? Então, pessoal, são esses os nossos exercícios, tá bom? Transformar as novas palavras aqui, retirar as palavras com vogal, consoante, com consoante, vogal e consoante, depois vogal, consoante e vogal, separar as palavras em grupos, colocar essas palavrinhas no quadros e fazer a separação silábica. Tudo bem? Muito tranquilas essas atividades de hoje, tá bom? Essa semana nós teremos plantão de dúvidas, tá? Quem ficar com dúvida, a gente vai ter um plantãozinho aí, é só olhar no nosso horário e a gente tira para quem não conseguir fazer, mesmo depois que a Pro explicar no Meet, tá? O Meet da aula continua, mas a gente vai ter um momento a mais para tirar dúvidas, certinho? É isso então, meus amores, nossa aula de português de hoje. Beijo, 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 até a nossa próxima aula. Temos mais uma aula de português, viu, essa semana, prestem atenção aí. Beijo, 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 ótima semana para todos.